Boa tarde, estamos ao vivo pelo portal ISN e também ao vivo pela ISTV Digital, através do nosso plantão ISN, nosso plantão de notícias especial para que você aí de casa, tanto no Litoral Sul como no Litoral Norte, esteja sempre conectado e informado com as principais informações do litoral paulista. Hoje nós temos uma entrevista especial com o presidente do CRPI de Guarujá, que vai falar um pouco mais sobre as ações desenvolvidas pelo centro. Boa tarde, Reginaldo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Gustavo? Boa tarde a todas as pessoas que nos dão a honra da audiência. Reginaldo, eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo para que você explicasse um pouco mais sobre o que é o CRPI, porque algumas pessoas não entendem muito bem o que o CRPI faz e o que vocês trabalham no local. Como é que é essa situação? O que vocês fazem nesse centro? Então, o CRPI é uma instituição não governamental, né, que atua na defesa de direitos de crianças e adolescentes com deficiência, proporcionando atendimento gratuito nas áreas de saúde e educação. Isso inclui a parte pedagógica, com equipe de professoras com formação específica para educação especial, e na área terapêutica nós temos uma equipe de profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e serviço social, além do setor médico com 3 especialidades, a pediatria, a neurologia e a ortopedia, e temos também a odontologia. Todos esses serviços são gratuitos e atendem crianças e adolescentes aqui do município de Guarujá. A entidade funciona desde 1963 de forma ininterrupta. E no caso é um centro de reabilitação, né? Então como que todas as pessoas que chegam ao local, todos os jovens que chegam ao local, como que é realizado esse trabalho, Reginaldo? Explica um pouquinho para a gente possa entender como que é feito o trabalho de todos os profissionais a partir do momento que chega um novo jovem ao local. Então, a nossa instituição, ela começa o atendimento de bebês a partir do nascimento e vai até 17 anos e 11 meses, né? Quando essa criança é identificada alguma deficiência, alguma síndrome, houve algum problema durante a gestação ou durante o parto que a classificou como um recém-nascido de risco, essa criança é encaminhada pelo Sistema Público de Saúde aqui do município para o nosso atendimento no CRPI. Inicialmente, ele passa por uma avaliação pela nossa assistente social, que faz uma primeira entrevista com a família dessa criança. Depois, ela é encaminhada para uma avaliação pela neurologista, que é uma neuropediatra, e em seguida ela passa por uma nova bateria de avaliação, de entrevista, com uma equipe multiprofissional, formada por pessoas das áreas de fisioterapia, fono, TO e psicologia. Percebida a elegibilidade, ou seja, que esta criança ela se enquadra no perfil de atendimento que o CRPI proporciona, ela começa a frequentar as sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, seja de forma individual ou em grupo, com mais crianças, com mais profissionais. A família também recebe um atendimento para um acolhimento, né, para esse momento que não é fácil, né, de aceitação que aquela criança não veio dentro de um padrão de normalidade que a maioria das pessoas espera e anseia que seus filhos cheguem ao mundo, e que isso precisa ser trabalhado, enfrentado, né, de forma altiva, para que essa criança possa ter, ao longo da sua vida, toda a sua potencialidade de desenvolvimento atingida, né? E aí, em paralelo, a partir de 3 anos, 2 anos e pouquinho, essas crianças também passam a frequentar a nossa escola, também num processo de estimulação precoce. E esse atendimento, como eu falei, prossegue até os 17 anos e 11 meses, desde que essa criança continue apresentando metas de evolução. Caso ela atinja as suas metas de evolução determinadas pela equipe terapêutica, ela acaba tendo alta e caminha sua vida em outros serviços públicos, de outra forma, na rede municipal de saúde. Na escola, é a mesma situação.
E aí, mais recentemente, há coisa de 2 anos, nós também passamos a desenvolver na nossa escola um trabalho junto aos jovens, né, os adolescentes, que já estariam fora da idade escolar, mas que acabam não tendo uma outra instituição, um outro serviço no município para serem acolhidos. Então a gente prosseguiu com uma nova sala, uma sala de oficina, em que é feita a socialização, são feitas atividades recreativas, para desenvolvimento das suas potencialidades. Trabalha-se muito a questão, como eu falei, da integração, né, social desses jovens a partir do trabalho da professora oficineira, que nós temos lá também uma profissional formada com especialização em pedagogia especial e também com a parte de psicopedagogia. Você comentou sobre o trabalho junto às famílias. É importante que esse trabalho seja realizado, né? Para que as famílias entendam de que todo esse atendimento ele precisa de uma continuidade, né? A partir do momento que o jovem ele chega ao CRPI, ele tem que permanecer sendo atendido pelo local até o tempo necessário, né? Para que ele consiga viver uma vida mais saudável, mais plena. Exatamente. A participação da família é essencial, né? Porque essa criança, esse jovem, vai passar por algumas horas da semana pelo processo de atendimento presencial na nossa instituição pelas mais diversas profissionais. Mas a continuidade desse atendimento, a frequência dos exercícios, das atividades repetidas em casa com o apoio da família, é o que faz a diferença para que a criança consiga ter a sua evolução mais plena. Uma família que meramente leva seu filho nas atividades presenciais, seja no PI ou em qualquer outra instituição, e em comparação com outra que leva essas crianças para o atendimento presencial, mas dá sequência em casa ao atendimento, às atividades prescritas pelas equipes, certamente a criança da segunda categoria, ou seja, daquela que a família se empenha no atendimento, terá muito mais condições de desenvolvimento e terá muito mais chance de um desenvolvimento pleno do que aquela que meramente faz apenas os atendimentos dentro da própria instituição. Isso é um ponto fundamental dentro da linha de trabalho do CRPI, que a gente chama de família multiplicadora, porque a família precisa multiplicar as atividades propostas pelas equipes pedagógica e terapêutica e também pela equipe médica da instituição para que seu filho ou sua filha possa ter uma possibilidade melhor de desenvolvimento. Eu, enquanto jornalista, Reginaldo, já fui algumas vezes ao CRPI fazer algumas matérias e o que mais me chamou a atenção foi aquela questão que vocês têm aquele jardim sensorial, né? Que vocês acabam utilizando a favor da educação dos jovens. Como é que é isso? Para que o pessoal possa entender esse jardim sensorial. Porque eu achei incrível, a primeira vez que eu fui, pude perceber o trabalho que é feito no local. Então, esse jardim sensorial, ele foi desenvolvido em parceria pela equipe de terapeutas ocupacionais e pela equipe de pedagogia, né, para que as crianças possam ter contato com os vários sentidos que a gente, como ser humano, possui, né? Seja o olfato, seja o tato, né, a audição, o olhar, né? Então você acaba tendo as várias percepções inseridas ali nesse jardim. Isso se dá de várias formas. Nós temos perto de uma árvore, né, bastante antiga, bonita, que nós temos na nossa sede, várias texturas de piso, de pedrisco, piso com bambu, piso com areia, piso com casca de madeira, vários tipos realmente de piso. Então essa criança adentra aquele percurso e ela com os seus pés, ela vai tendo a percepção dos diferentes pisos, dos diferentes toques, das sensibilidades que aquelas texturas vão lhe proporcionar. Tem a questão da água, né? Que a gente tem uma mini lagoa com carpas, né? Que a criança pode encostar a mão na água. Nós temos também uma pequena cascata que a água é morna, então a criança pode ter a sensibilidade da diferença do quente e do frio, né? Da água mesmo, da textura da água.
né? Nós temos um pequeno plantio de plantas que tem cheiro, né? Principalmente da parte que podem ser usadas na culinária, né? Algumas ervas que são usadas na culinária e que a criança vai poder sentir a textura diferente das folhas, vai poder sentir o cheiro diferente daquelas folhas também, daquelas flores, né? Tem uma outra parte que é formada por alguns equipamentos sonoros, que a criança produz barulho e a outra criança percebe o barulho, né, o som produzido por uma colega que está ali naquele mesmo equipamento. Há alguns outros equipamentos que permitem a parte do equilíbrio, do caminhar, né, daquelas crianças que têm marcha, que podem caminhar, que não são cadeirantes, mas é importante frisar que esse espaço ele foi totalmente pensado tanto para crianças que têm a condição de locomoção com um pouco mais de independência, que caminham, como para aquelas crianças que dependem de andador, de uma cadeira de rodas, para que elas também possam usufruir desse jardim sensorial. E em paralelo, né, complementando ao jardim sensorial, nós temos um playground adaptado, um playground com brinquedos acessíveis, que tem gangorra, tem balancê para cadeirante. Então, é uma forma de pensar um espaço para que as nossas crianças, né, possam ter acesso também à parte lúdica da infância e do início da adolescência, né? Isso é muito importante. O acesso ao lúdico é um ponto fundamental no desenvolvimento cognitivo, né, no desenvolvimento emocional de qualquer criança e da criança com deficiência não poderia ser diferente. Ginaldo, há tanto tempo trabalhando no CRPI, com todos esses jovens, essas crianças, esses bebês que chegam lá, fala pra gente, porque é o seu lugar de fala nesse momento, quão importante é ter uma cidade, ter um estado, ter um país que trabalhe essa questão, que você trabalha todos os dias com o centro de reabilitação para todos esses jovens. Quão importante é que um país esteja totalmente acessível a esse tipo de jovem. É fundamental. Eu mesmo sou uma pessoa com deficiência, né? Passei parte da minha infância no CRPI, fiz meu atendimento lá quando fiquei com a poliomielite, quando eu tinha 6 meses de idade. Passei uma parte desse atendimento na Casa da Esperança em Santos e outra, a maior parte, aqui no CRPI. Iniciei minha vida educacional na escola do CRPI e o que a gente batalha lá na instituição, desde a época em que eu era atendido e a gente continua e procura fortificar, é um trabalho junto às famílias para batalhar pelos direitos da pessoa com deficiência, seja ela bebê, seja ela um adulto, para fora dos muros da instituição. Como você bem disse, é fundamental que uma cidade, um estado, um país esteja acessível, pronto para livre circulação, para mobilidade de todas as pessoas e não somente aquelas que têm a sua plenitude física, né? É importante que as cidades sejam preparadas para a circulação da pessoa com deficiência, para a circulação do idoso, para aquela pessoa que está com uma mobilidade reduzida momentânea, é o caso às vezes de uma gestante, é o caso de uma pessoa que sofreu um acidente. Então a nossa luta é constante para que haja mais acessibilidade. Eu costumo dizer que a pessoa só se dá conta do tamanho real de um degrau quando ela passa a ter alguma mobilidade reduzida. No dia a dia das pessoas andantes com a sua plenitude física, um degrau não quer dizer nada. No momento em que ela tem alguma limitação física, aquele mesmo degrau pode ser do tamanho de uma montanha intransponível. Então é imprescindível que as cidades se preparem, que as cidades tenham a sua parte urbanística, arquitetônica preparada para a mobilidade de todas as pessoas e não apenas daquelas que têm a plenitude física, o seu vigor físico, porque isso também passa. Por melhor que a gente se cuide, são poucos os idosos que vão chegar ao fim da sua vida na sua plenitude física. Invariavelmente, 100% das pessoas vai precisar de uma cidade com mobilidade, com acessibilidade.
Reginaldo, a gente também tem que falar sobre a importância das pessoas entenderem o valor de um centro de reabilitação como o CRPI, né? E isso também parte para aquela questão de que as pessoas podem ajudar, entrar em contato com o CRPI e fazer parte deste movimento em busca de um país melhor para todas as pessoas, né? Sim, é imprescindível que as pessoas abracem essa causa, né? Certamente, se ela não tem alguém na família, ela conhece alguém próximo, se não é uma pessoa com deficiência da forma como a gente está acostumado a entender, certamente ela conhece um idoso que tem a mobilidade reduzida, certamente ela conhece alguém que ou sofreu ou infelizmente virá a sofrer algum acidente e ficará com a sua mobilidade reduzida momentaneamente ou de forma definitiva. Ela conhece uma gestante que precisa também que as calçadas estejam com os seus pisos adequados, que as guias tenham os rebaixamentos adequados, que haja rampas, que haja corrimãos, que os prédios públicos, os serviços que são necessários a grande parte das pessoas, a totalidade das pessoas também sejam acessíveis. Então é imprescindível que todas as pessoas tomem conhecimento disso e façam dessa luta também a sua luta, né? Inclusive preparando as suas próprias residências para essa realidade, internamente e externamente, porque é muito comum nas cidades a gente ver cada calçada numa altura, rampas feitas de forma inadequada, né? E que impedem a livre locomoção de uma parte significativa da população. A gente fala em termos de censo do IBGE, algo em torno de 25% da população brasileira com alguma deficiência, das mais leves às mais severas. E aí a gente imagina também, eu foco, né, que é o caso do nosso segmento, da deficiência física, né, do cadeirante, da pessoa que não tem a condição de se locomover independentemente com a marcha plena, mas a gente também deve pensar, por exemplo, num deficiente visual, com o tanto de obstáculos que se encontra nas cidades. Como é que um deficiente visual vai se locomover sem risco de acidente, mesmo que ele seja um deficiente visual com grande independência, que ele se locomova sozinho, com auxílio de um cão-guia ou de uma bengala? Há, às vezes, obstáculos que nem um cão-guia vai conseguir impedir um acidente com um deficiente visual, ou a bengala, quando ele vai encostar num obstáculo, o rosto dele já vai ter colidido também e ele vai acabar se machucando, né? A gente precisa de mais semáforos sonoros por todas as cidades para que as pessoas com deficiência visual possam atravessar com segurança as ruas e avenidas. A gente precisa de guias rebaixadas por todas as cidades com a inclinação correta para que o risco de uma queda de um cadeirante ou de um idoso, ou de uma pessoa que esteja empurrando um carrinho de bebê seja mínimo. Então, é preciso pensar urbanisticamente a arquitetura das cidades para que elas de fato sejam de livre circulação para todas as pessoas e não apenas para uma parcela, que é aquela parcela que tem a plenitude física, que tem o vigor físico e que pode se locomover com tranquilidade nas condições em que ela se der, né? Reginaldo, a gente sabe que quem é morador de Guarujá já colocou no seu calendário ali todos os eventos solidários que acontecem e que o CRPI está envolvido, né? Esse ano, por exemplo, a gente não teve a famosa festa junina ali do CRPI, em que todo o bairro, toda a galera do bairro do Tombo ali, Astúrias, todo mundo ia. Quão importantes são esses eventos que, infelizmente, este ano não aconteceram da forma que deveriam acontecer? São importantes para vocês, né? Porque vocês acabam angariando fundos em prol do CRPI para que o trabalho continue sendo realizado da forma que é feito, com muita maestria. Exatamente, Gustavo. Foi um golpe duro, né, que nós sofremos e todas as instituições sofreram com a impossibilidade da realização de eventos presenciais. Como você falou, a nossa festa junina, ela é uma festa bem grande, né? Normalmente são 3 dias num final de semana de junho, e esse ano a gente não pôde realizar por questão óbvia da saúde pública, de preservar a vida de todos nós, né? De todas as pessoas, e vai fazer uma diferença muito grande, porque no nosso caso é o principal evento,
né, que a gente realiza. A arrecadação ali nos ajuda a enfrentar o segundo semestre do ano e parte do primeiro semestre do ano seguinte, naquilo que diz respeito aos aportes de recurso próprio que o CRPI precisa fazer em frente aos recursos que o município também coloca, né? Então, uma parte o município coloca, mas nós precisamos complementar e a festa junina é ponto fundamental nesse processo. Nós também iríamos realizar uma corrida, uma prova de pedestrianismo agora em agosto, que também não será possível. Havia bingo programado para o primeiro semestre, outro para o segundo, que também dificilmente haverá condição de ser realizado, esse do segundo semestre. Então, a gente tem tentado, na medida do possível, realizar eventos não presenciais, né? Nós fizemos um outlet de jeans, há coisa de um mês atrás, quando as pessoas faziam a compra por meio da internet e as suas encomendas chegavam ou na própria casa ou no CRPI para serem retiradas. E agora, neste final de semana, nós vamos fazer uma noite de caldos. Será no sábado, dia 25, só que as reservas precisam ser feitas de forma antecipada até a sexta-feira, para que a gente possa produzir estritamente aquilo que for comercializado, assim evitando desperdícios, né? Porque não haverá, pelo menos que a gente preveja, um dia seguinte para esse evento. Então a gente precisa fazer tudo que vai ser comercializado. Então a gente está trabalhando na divulgação desse evento e as reservas podem ser feitas nos telefones do CRPI, que, se você me permitir, são o 3354-2983 e o 3354-3009, ou pelo WhatsApp da instituição, que é acessado no próprio 3354-3009. Há pessoas que estranham por ser número fixo, mas é possível cadastrar o WhatsApp por uma plataforma específica para pessoas jurídicas, como é o caso do CRPI, e a gente consegue cadastrar esse número fixo, então é possível que as pessoas também façam os seus pedidos pelo WhatsApp, e ela tanto poderá optar pela entrega, né, pelo delivery, como também poderá optar por retirar na nossa sede no sábado entre 18 e 21 horas. Lembrando que os interessados também podem entrar no site do CRPI, né, para conseguir todos os contatos, telefones e também saber um pouco mais sobre o trabalho que é realizado no local, né? O site é www.crpiguarujá.com, www.crpiguarujá.com. Reginaldo, já gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso Plantão ESN. Muito bom conversar sobre estes assuntos que às vezes a gente precisa levar, às vezes não, né? Sempre precisamos levar aos nossos telespectadores estas informações, porque é de suma importância para que todos entendam o trabalho que é realizado por profissionais como vocês aí do CRPI. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço a você, a toda a equipe da TV, às pessoas que estão acompanhando a nossa audiência, que é muito grande, né? Por todo o litoral, pelo interior do estado. Meu agradecimento sincero por esse lugar de fala, como você disse, porque a gente precisa fazer com que as pessoas com deficiência também tenham mais visibilidade na nossa sociedade, assim como todos os segmentos sociais que são segregados, que sofrem a discriminação, as pessoas com deficiência também enfrentam essa luta, inclusive com a dificuldade da inserção no mercado de trabalho, porque há muitas empresas que não valorizam a capacitação profissional, preferem às vezes apenas números para ocupar as vagas que devem ser determinadas às pessoas com deficiência e não procuram também a valorizar a capacitação, o esforço que aquela pessoa teve para poder se capacitar e trabalhar em qualquer função dentro de uma empresa, e não apenas aquelas que exigem menos capacidade intelectual, menos capacidade de formação profissional. Então é uma situação também que a gente precisa estar sempre discutindo, e meu agradecimento a vocês por essa oportunidade. Perfeito. Só fazendo um adendo em relação ao trabalho que você comentou, todas as pessoas são capazes, né? Tanto que é por isso que vocês estão fazendo o trabalho excelente que vocês
fazem aí no CRPI. Muito obrigado pela entrevista. Nós vamos terminando o nosso plantão ISN desta quinta-feira. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Lembrando sempre que você pode estar bem informado durante todo o dia através do nosso portal de notícias, isnportal.com.br, e também assistindo aos telejornais, os noticiários da ISTV às 11h30, a primeira edição do ISTV primeira edição, e às 18h30, a segunda edição do nosso noticiário. Amanhã a gente se encontra novamente a partir de 15h30 aqui na ISTV e também no portal ISN. Boa tarde. Você está assistindo a ISTV. Não está saindo do canal, não está saindo do canal. Onde quando quiser. Assine agora ISTV Play, o maior acervo de filmes e séries que marcaram época. Acesse istvplay.com.br e assine agora. O primeiro mês é grátis. Eu vou explicar como funciona a TV por assinatura do seu jeito. Tem canais infantis, de filmes e séries. Tem canal para você que gosta de esporte, para você que prefere acompanhar as notícias e para quem gosta de variedades. Temos 4 tipos de planos para aproveitar tudo o que uma TV por assinatura pode oferecer na tela da sua casa. A partir de R$ 49,90 mensal, saindo menos de R$ 2,00 por dia. Inovação você encontra na OnTV, o único serviço de TV por assinatura que te oferece tecnologias avançadas para assistir como quiser o conteúdo de sua preferência. No sistema Time Shift, você pode pausar a programação e até retroceder para assistir novamente um momento específico de um programa ou filme. Com a opção Catch Up, você pode assistir a uma programação que já foi ao ar. Com esta tecnologia, você nunca mais vai perder o seu programa, série ou filme preferido. Com as novas tecnologias da OnTV, você pode também agendar uma gravação de um conteúdo e assistir quando quiser. Com o sistema multitela, você pode levar a OnTV na palma da sua mão. É a sua assinatura